falei sexta-feira passada sobre os 3 maiores inimigos. Quem lembra dele? Quem lembra deles, né? Quem lembra deles? Vamos falar mais forte? Fala comigo, o mundo, a carne e o diabo. E eu expliquei por que eu iria falar sobre o mundo, a carne e o diabo, porque nós estamos na pré-conferência, teremos uma conferência extraordinária, você vai estar aqui, deu glória a Deus. E são palavras do céu. Quem está vindo para cá é um casal, Aldo e Rebeca, eles são líderes da juventude relevante da igreja ECG, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A juventude deles é uma média de, eu acho que está indo para 1000 jovens. Eles têm uma frequência de culto de uns 700, 800 jovens, todo sábado é o dia deles lá. Eles ungiram agora, quando eu fui, ungiram 4 pastores da juventude relevante, que na verdade Aldo, por isso que é importante você vir para a conferência, porque Aldo tem uma mente de pastor, Rebeca tem uma mente de pastor, eles têm um discurso de pastor, eles têm coração de pastor. E é muito importante nós ouvirmos quem é pastor, porque pastor tem cheiro de ovelha, pastor gosta de ovelha, pastor ama ovelha, e pastor é que faz a ovelha crescer. Posso ouvir amém? E quando eu estava conversando com o Aldo, terminou a unção, e a gente foi jantar. Eu, ele, Renato estava comigo, Rebeca, e a gente conversando, o Aldo disse uma coisa muito interessante, fez: apóstolo, a minha mente ela é tão consolidada na unidade, a minha mente é tão igreja, no caso dele, ele falando da IECG, a minha mente é tão IECG, que apesar de termos ungido 4 pastores, que na verdade não foram 4, foram 6, foram 3 casais. Todos os 3 casais são da juventude relevante. Mas na nossa mente, na minha mente, na mente de Rebeca, não tem essa coisa de serem pastores da juventude relevante. Eles são pastores da igreja. No dia que o pai, que nós chamamos o apóstolo Edmilson de pai, no dia que o pai achar interessante que esses casais que foram ungidos vão ser enviados para qualquer lugar do mundo, eles vão enviados para qualquer lugar do mundo. Se o pai entender que eles devem ser ungidos para permanecer comigo na juventude, eles vão permanecer. Se o pai entender que tem que puxar eles para uma outra liderança, para outra função, eles serão enviados para uma outra função. Então a mente dele é uma mente de pastor, de igreja. E tem uma mente coletiva, não é a mente do meu, minha, não. Eles são da juventude relevante, como se a juventude relevante é uma igreja, a ECG é outra. Não existe isso. O Breve Igreja do Caminho é uma coisa só. Eu não sou pastor dos mais velhos, eu sou pastor desde o kids até você, até os mais velhos. Aqui é um único Deus, uma única fé, um só Espírito, um só batismo. Você pode dar um aplauso a Jesus? Eu creio que em julho agora, depois de, vocês foram ungidos tem quanto tempo? Tem 8 anos? 8 anos depois a igreja vai estar ungindo mais alguns pastores. Eu dei um tempo, você fala: poxa, apóstolo, 8 anos. 8 anos porque a gente precisou amadurecer. Eu estou falando de mim, estou falando de Raquel. Amadurecer também quem a gente pretendia ungir. Entendi mais do que nunca que a igreja, diga igreja, ela tem uma participação direta nisso, diga amém. A unção pastoral não é uma unção que eu trato com quem eu quero ungir e a igreja tem que dizer amém. Não é isso não, é um conjunto da obra. Primeiro tem que ter um chamado. Vocês estão me ouvindo, queridos? Primeiro tem que ter um chamado. E o que é um chamado? É uma convicção que o Espírito Santo coloca em você. Lembra aquela faculdade que começou um culto, que era um culto normal, que virou uma semana, um mês, não sei quanto tempo, lembra disso? E os jovens que entravam ali, ficavam algum tempo, saíam e tal. Naquele foguinho, aquele ali é fogo do Espírito Santo. É Deus dizendo para o século 21, o Deus que desceu fogo no Sinai, lá em Moisés, o Deus que desceu o fogo no dia de Pentecostes em Atos, é o mesmo Deus que está aqui agora. É o mesmo Deus querendo recrutar jovens para uma obra missionária, que seja a partir da sua casa, da igreja local, até as nações da terra. Então é Deus dizendo, o mesmo interesse que eu tinha antes é o mesmo interesse que eu tenho hoje. Para mim, aquele avivamento de dias foi um avivamento que recrutou pessoas. Nesse recrutamento, eu destaco um jovem de 20 e poucos anos, que ele ficou algumas horas ali, não sei quanto tempo, mas foi o suficiente para o Espírito Santo possuir ele. Porque aí ele confessa que a vida dele até então estava programada para concursos, estava programada para trabalho, estava programado
para essa mente secular de querer crescer. Apóstolo, tem algum problema para isso? Não tem. Pelo contrário, eu sou um tipo de líder, de pastor, que eu estimulo todo mundo a estudar, fazer concursos. Você tem que fazer. Agora, se Deus interferir no teu caminho, se Deus querer mudar os teus planos, você vai ter que se render para Ele. Posso ouvir um glória a Deus? Você nem deve ir para missões por vontade própria, e você também não deve ficar no secular. Quando eu digo secular, é trabalhando, empresário, autônomo, concursado e tal. Você nem deve estar no secular também por conta própria. O que importa é aonde devemos estar, tem que ser o centro da vontade de Deus. Então, alguns são chamados para e outros são chamados para. Eu era um cara de 21 anos, que aceitei Jesus, e eu tinha planos no secular. Eu queria ser professor de educação física. Achava muito bonito, queria. E os educadores físicos de hoje não eram de antes. Academias, pouquíssimas. Então, eu tinha essa vontade. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração em um culto e me chamou para ser o que eu sou hoje. Não me arrependo um dia da minha vida pela decisão que eu tomei. Agora, a minha chamada foi uma chamada que tem esse detalhe. Foi uma chamada de tempo integral. O que é tempo integral? Eu não faço outra coisa a não ser pastor. Isso chama-se tempo integral. Existem algumas chamadas que não são de tempo integral. São pastores como Erickson e Bianca, por exemplo. Eles têm uma chamada que eles têm um tempo no secular e eles dedicam seus dias de folga, de feriado, noites, são autônomos. Então eles dedicam tempo ao reino de Deus. Também pode ter nenhum problema. E mais, futuramente pertence a Deus, não sabemos o que Deus vai fazer com essa igreja. Deus pode pegar uma Bianca da vida, um Erickson, e tirar literalmente do secular e sustentá-los no tempo do ministério integral. Então tudo isso é um processo que isso leva tempo, leva dias, leva meses, leva anos, e você vai botar lã para molhar, botar lã para secar. Você sabe o que eu estou falando da lã? Eu não conheço essa história na Bíblia. Por isso que é importante ler a Bíblia sequenciada. Porque eu não tenho tempo de estar falando tudo. Porque se bota lã, tira lã, isso é uma pregação. Isso é um homem que Deus chamou ele, e ele queria saber a vontade de Deus, e ele pegou a lã seca e disse, eu vou botar aqui. Se ela amanhecer molhada, é o Senhor. Aí ele acordou, a lã estava molhada, ele trouxe a lã. Eu vou botar aqui, se amanhecer seca, é o Senhor. Ele fez provas a Deus e Deus o honrou. É isso que eu quero falar. Então, bota lã, tira lã, são sinais, pedidos que a gente coloca diante de Deus e Deus vai confirmando. Então, assim, eu costumo dizer que quando o óleo desce sobre a cabeça de uma pessoa, não é a unção do dia que vai tornar a pessoa um pastor ou uma pastora. Ali já é uma consequência do que Deus já tem no coração dele, do que já tem no coração da liderança e que a igreja testifica. Posso ouvir amém? A igreja testifica. É isso. 8 anos se passaram. Nós amadurecemos e nós temos uns 3 nomes na casa que nós estamos pretendendo lançar sobre eles uma unção pastoral. Essas pessoas estão sendo acompanhadas, está tendo um discipulado com essas pessoas. O nível, eu estou botando um nível mesmo, sarrafo, é alto. E por que precisamos de mais pastores? Porque a forma mais segura e sábia de consolidar uma igreja é você ter um número maior de pastores. O meu sonho daqui para frente é suprir algo que eu não estou conseguindo mais suprir. Quem me queria nos aniversários aí? Quem me queria nos aniversários? Quem me queria nos dias importantes de comemorações que eu estivesse? Eu não estou dando mais conta. Teve um aniversário agora à tarde, quarta passada, eu não tive como estar. O que é que eu quero fazer? Eu quero ungir pessoas, para que essas pessoas possam me representar. Ah, mas não é o Senhor. Aí isso é meninice. Você tem que entender que eu sou homem comum, normal. Eu não tenho como estar em todos os lugares. Mas se eu tiver gente séria, gente crente, que tem cuidado da igreja e que pode me representar, então eu quero mais pastores para quê? Para batizar mais pessoas, para estar mais em eventos. Infelizmente, nos funerais, se precisar, você vai viver 200 anos. Mas eu preciso estar... Pronto, Beto de Janaína
terça-feira eu tive 2 reuniões com os pastores da cidade e uma reunião à tarde com o prefeito daqui de Parnamirim. Eu não pude estar com o prefeito de Parnamirim, então eu tive que optar pela reunião da tarde, mas eu teria que estar, mas eu já tinha uma agenda. Essa reunião foi marcada em cima da hora. Então eu comuniquei aos pastores, aviso o prefeito que eu não vou poder estar presente nessa. Mas eles perguntaram, você tem algum representante? Eu fiz, tenho, liguei para Beto, eu posso estar. E Beto me representou. E foi muito bem aceito e trouxe um senso de que o apóstolo João, ele é comprometido com a equipe. Ele não veio, mas ele trouxe alguém que representou no mesmo nível. Posso ouvir amém, amados? Então a igreja está crescendo. Eu quero te dar uma notícia boa. Não vou me precipitar. Só vou dar notícia e vou cortar essa notícia pelo meio. Mas eu hoje consigo ver de forma muito clara muitos pastores que vão sair daqui do Brave. Podem receber o que eu estou dizendo. Eu vejo muitos pastores. Quando eu digo pastores, são mulheres pastoras e homens de Deus pastores que vão sair do Brave. Só que, não duvide disso que eu estou falando. Só que tem o tempo de Deus, diga amém. Existe todo um processo que é necessário. E esse tempo e o processo é bom, porque o próprio tempo e o próprio processo vai trabalhar no seu coração se de fato é o que você quer, se de fato é o que você pensa. Posso ouvir amém? Para a gente não achar que ser pastor é uma modinha. E vamos lá. Não quer dizer que todos que eu vejo como pastores serão pastores de tempo integral. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser pastores que vão dividir o tempo, como Erickson e Bianca, com o secular. Mas enfim, o que importa é, eu vou falar sobre isso hoje. Pastores, eles são importantes para a edificação do corpo, para chegar mais no coração da ovelha, para ajudar um ao outro. Posso ouvir amém? Nós não podemos ter pastores com o coração de Absalão. Quem foi Absalão? Absalão foi o filho de Davi. Ele não tinha problema com o pai? Sim ou não? Aí o que é que Absalão fazia? Na porta do templo, ficava fazendo a cabeça dos servos de Davi contra ele. Não era assim? Você já imaginou ungir um pastor e ele ficar pelas casas? Olha, o apóstolo João não presta, não sei o quê. Erickson e Bianca não presta, quem presta sou eu. Fofoca. Não é assim? Eu preciso de pastores que tenham a mesma linguagem. Quem estava aqui no culto de quarta-feira? Quem estava? Foi uma palavra pura, uma palavra sadia, uma palavra curada, porque quem pregou foi um filho da casa. E um filho da casa eu achei muito legal quando o Erickson falou, você está achando que foi fácil para mim a minha vida quando começou? Aí ele falou da vida financeira como era, difícil e tal, foi crescendo, conheceu o Bianca e tal. Mas teve um detalhe que ele poderia ter falado e nem se atentou em falar, mas eu falo. O quanto eu já tive que sentar com o Erickson várias vezes para dar uns arroxos nele, para ajustar o filho, para ser o que ele é hoje. Então, para mim, mais difícil do que passar por uma fase difícil financeira e crescer, é a pessoa ter humildade para, antes de ter sede de pregar, ouvir pregação. Para mim é muito mais difícil uma pessoa que se submete a primeiro mudar a vida para mudar a vida de alguém. E ele passou por isso. E ele foi aprovado. Ele teve um apoio da esposa. Então a gente vê hoje Erickson pregando, muita responsabilidade que eu entrego a ele. É um dos discípulos que eu entrego muita responsabilidade a ele, porque eu confio. Você não sabe quanto, a cada dia que passa, eu tenho levado isso aqui a sério. Entendeu? E ele tem crescido diante de Deus. Nós temos uma relação saudável. E assim a esposa dele. E eu quero que a juventude Brave cresça assim. Hoje eu estava conversando com minha esposa. O pastor, escute para você não aceitar a ideia de ser o preguiçoso. Um pastor, ele pode ser de tempo integral ou não, como eu já expliquei. Mas um pastor também... Pedro não ganhou 3.000 vidas, sim ou não? Ele pregou uma vez 3.000, segunda 5.000 vidas, sim ou não? Você sabe quantas vidas Felipe ganhou? Você sabe quantas vidas André ganhou? Você não sabe. Então não tenha dúvida, Pedro ganhou mais que tudinho. Se Deus botou números ali, porque números falam, são importantes. O que é que eu quero que você aprenda com isso? Um pastor, ele ama ovelha. Ele tem cheiro de ovelha. A pastora, ela quer estar com o povo, ela quer estar com o rebanho. É a marca principal de um pastor. Segunda marca principal, ele é simples. Eu não estou dizendo, não confunda simplicidade com pobreza.
É simples, rasgado, não tem o que comer, é um pobre coitado, está cheio de impinge, está passando fome, tem que dar um sacolão para ele. Não, isso não é simplicidade, isso é miséria. Aí se você quiser um sacerdote miserável na sua vida, você vai ser miserável 2 vezes mais. Quem quer essa bênção? Olha o silêncio da morte. Ninguém quer. Quem quer um pastor próspero? Então, já virou a chave a igreja. Simplicidade tem a ver com o que eu vou falar agora. Ele cresce em todas as áreas da sua vida, mas ele se mantém povo. Não tem melhor definição de simplicidade. Olha, a definição que Deus é Deus e que o diabo é o diabo, do teólogo Erickson, e a definição de simplicidade, como eu dei agora, é simples. Ele é simples. Pronto, ele é simples. Ele ficou rico, cresceu, a igreja explodiu, mas ele continua simples. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, uma pastora, é simples. Segundo, gosta de estar com o povo. Não é sacrifício estar com o povo. Eu cheguei agora no estacionamento. No estacionamento cheguei agora. Eu tive que atender uma pessoa. Mas antes de atender uma pessoa, eu saio falando com os meninos, tudinho que está lá fora. São voluntários. Já viu? Tem gente que chega assim. São voluntários. Eu gosto de falar com eles. Eu os beijo, os abraço. Porque eu sou igual a eles. O que nos difere, o que nos torna diferentes, são os dons. Deus me deu esse dom, que eu nem pensava e nem queria ter. Você não sabe das dificuldades que eu tinha para falar. E até hoje eu tenho. Eu estou aqui, porque Deus quis. Mas eu amo essa igreja, eu amo todos os ministérios. Temos que ser simples. Isso é o coração de um pastor. Tu imagina o Brave ungindo pastores. E esses pastores ganhando vidas, estando em vidas e visitando, é maravilhoso. Você imagine pastores prósperos, referências no estudo, nas finanças. Cadê o Vitor? Está aqui? O Vitor mandou um vídeo para mim, não foi? Lá no direct. Foi você que mandou para mim? Ou foi o Vitor? Quem que mandou para mim um vídeo que casais juntos enriquecem? Foi alguém, foi um Vitor aí da vida. Que mandaram para mim. Não foi? Eu acho que foi, que eu curti o dele. Aí os carros bem fraquinhos, 2 carros fraquinhos assim, estacionando, e os casais, esse casal desce. Depois, esse efeitozinho de vídeo. 2 carraços assim, entrando, os importados, eles mudaram de vida. Quem quer? Você não quer? Então fique de Uber. Eu quero. Eu quero dar ré num carro assim, ó. A Radassa, minha filha de 7 anos, disse: pai, o meu carro vai ser assim. Eu vou para a casa de voinha na Bahia, ligo o carro e ele fala: durma, Radassa. Ela dizendo, e a voz do carro dizendo: e eu lhe acordo quando chegar lá. Pai, não é possível. Eu não alcanço isso. Mas essa tecnologia, você já vai ser assim. Entendeu? Quem recebe essa palavra? Uma igreja prospera com muitos pastores. Muitos pastores cuidando de vida, gerando vida. Então olha para mim. Ramon pode ganhar 20 mil pessoas, diga amém. Marquinho pode ganhar 5 mil, diga amém. Eduardo pode ganhar 100 mil, diga amém. Mas pode ganhar 1000, não importa. O que importa é que nós estamos gerando vida e cuidando de vida. Você pode dar um aplauso a Jesus? Quando eu falei para você sexta passada que falamos sobre a santificação e apresentei os 3 maiores inimigos, o mundo, a carne e o diabo, falei sobre o mundo como uma cilada para todos os santos. Eu expliquei primeiro o mundo, como eu vou explicar hoje alguma coisa sobre a carne. Eu falei do mundo físico, o mundo que Deus criou. Falei que Deus deu ordem ao mundo. Falei da palavra cosmos. Cosmos significa ordem. Expliquei até aquela ideia do cosmético, né? O cosmético vem da mesma raiz de cosmo. Ou seja, para que serve a maquiagem? Para dar ordem ao rosto. Eu falei sobre isso. E eu falei também que o mundo ele é muito interessante em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus ama as pessoas. Aí eu falei que Deus ama o traficante, Deus ama o bandido, Deus ama o médico, Deus ama o negro, o pobre, o gordo, Deus ama todo mundo, porque Deus os fez. Agora, se cada ser humano no mundo fez suas escolhas erradas, aí é problema das escolhas erradas, mas Deus não deixa de amar aquilo que Ele fez. Posso ouvir um glória a Deus? Aí expliquei que enquanto nós tivermos vida, enquanto você souber que alguém tem vida, que está respirando, nós temos que acreditar que Deus pode fazer um milagre.
Quem assistiu aquele filme daquele garotinho que brincando na água gelada, trincou, ele afundou e os bombeiros foram pegar ele? Quem lembra aquele filme? Quem assistiu? Se você não assistiu, gente, assiste esse filme. Aquele garotinho passou alguns minutos, não sei, me perdoem se eu errei o tempo, 15 minutos, enfim, era para estar morto. E um bombeiro negão estava com o ferro assim mexendo, ver se tocava no corpo. E ele começou a dizer, olha, pelo tempo, nós não vamos trazer de novo uma criança, a gente vai trazer o corpo. E ele mexendo e já desistindo, ele escuta uma voz, mexa para o lado de cá. E quando ele mexeu, era criança, tirou, passou por um processo em coma e recuperou. E a mãe, que era uma mãe de criação, não era uma legítima, não desistiu de orar pelaquela criança. Os médicos já disseram, mas ela creu que Deus poderia fazer. E o garoto ressuscitou sem sequela alguma. Posso ouvir amém? Então eu quero te dizer que nós somos os bombeiros aí da vida. Entendeu? Que as pessoas estão morrendo. E você pode ter a esperança no seu coração. Primeira característica de um santo é que ele ama vidas. Primeira característica de um santo é que ele ama vidas. Segunda, ele ama Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos as pessoas mais difíceis dessa terra. Agora, tudo bem, você pode amar alguém muito difícil, alguém muito duro de coração. A pessoa não pode estar na igreja, não pode estar nos nossos grupos, nas casas, mas essa pessoa está sendo guardada em oração. E vai chegar um dia que essa pessoa vai chegar na tua célula, vai chegar um dia que essa pessoa vai entrar no culto, vai chegar um dia que essa pessoa vai estar em algum lugar, vai te procurar, vai entrar no WhatsApp, vai dizer assim, eu quero Jesus. Por que esse efeito? Hebreus fala que Deus enviou os anjos e os anjos ajudam os santos da igreja. Quem já teve a experiência de estar num culto, eu já tive várias. Quem já teve a experiência de estar num culto e de repente aquela pessoa que você tanto chama diz não, 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 mas tem uma hora que você olha assim o celular, ou então, antigamente não tinha celular, né? Você olhava para trás, você dizia, uau, ele veio hoje. Quem já teve essa experiência? Agora vem cá, por que veio sem você chamar? Porque Deus honra o teu penoso trabalho. Deus sabe que você ama vidas. E Deus sabendo que você ama vidas e o teu penoso trabalho, Deus pega anjos. Então o Senhor está dizendo que os anjos traz pessoas, os anjos traz pessoas. Os anjos não podem evangelizar porque não tem autorização de Deus. Os anjos não podem falar sobre salvação, mas os anjos contribuem para que o teu trabalho dê certo. A Bíblia diz que os anjos acampam em volta daqueles que o amam. Quem ama Deus aqui? Deus te ama. E o que é que Deus tem designado para os santos? Anjos. Tem anjo que está com você para cuidar de você, e tem anjo que está com você para querer te ajudar a cuidar daqueles que você querem cuidar. Dê um aplauso a Jesus. Então eu falei que essa é a ideia. Então eu falei, o mundo, a carne e o diabo, falei sobre o mundo e as ciladas que tem no mundo. Então escute, a primeira cilada que eu falei foi sobre a preocupação. Nós precisamos descansar o nosso coração diante do Senhor. Eu expliquei, eu mostrei no texto, eu não vou pregar de novo, só estou lembrando que os santos não podem ter peso no coração. Lucas diz, Jesus falando pela boca dele, que o mundo tenta colocar preocupações no teu coração. O que é preocupação, queridos? É laço. A tua preocupação não vai resolver nada na tua vida, não vai acrescentar 1 centímetro de solução. O que você precisa fazer é trabalhar durante o dia, fazer tua parte durante o dia, cumprir tua missão durante o dia e entregar tudo ao Senhor. E Ele vai fazer. A outra coisa que eu falei é que o mundo é um inimigo, porque é um laço. Aí não é o mundo físico, estrela, sol, que eu expliquei. Não é o mundo. O mundo que eu falei, que vira cilada, são essas coisas aqui. Amor ou dinheiro. Eu quero destacar o que Ericos falou, eu pedi para falar, eu vou falar outra coisa aqui. Eu estou extremamente feliz com a igreja e com boa parte do Brave. Primeiro, muita gente aqui é fiel nas primícias, dízimos e ofertas. Você não sabe o quanto isso me alegra. Não é por causa do dinheiro. Inclusive, eu estou falando aqui de primícias de R$1, de 50 centavos. Eu estou falando de R$5, de 7. Pessoas que por enquanto não têm um trabalho, por enquanto não têm um concurso, mas estão arregaçando as mangas. A palavra que eu estou ministrando está entrando no coração de vocês. Vocês não estão ficando mais, eu não sei o que fazer, eu não vou para a conferência, esse aqui. Preguiça, demônio, capeta, diabo, satanás, urucubaca, macumba, tudo está sobre você. Isso tudo foi rompido na sua vida. Diga bem! Teve gente que saltou na cadeira. Escute, está mudando.
Porque as pessoas estão entendendo a importância do teu que é seu. Tudo bem que o dinheiro que você tem não compra a sua casa por enquanto, não compra o seu carro por enquanto, mas lhe dá uma sensação de que eu posso, de prazer. Sim ou não, irmãos? Eu estou feliz, o pessoal está me procurando, dando testemunho. Apóstolo, eu trouxe aqui biscoito, bolacha. Amados, a unção é tremenda. Se tu vender até o que não vende, o que ninguém vende, tu vai vender mais do que todo mundo. Diga amém. Arregaça as mangas e continua. Muita gente que antes, eu não vou para a conferência. Amados, a mente de um santo não é a mente de um preguiçoso. Amados, essa conferência foi avisada o ano passado. Não, tem 3 meses que foi postado. 3 meses que foi postado os valores. Mas encerramos o ano passado dizendo que teria esse ano. É um ano para um filho de Deus juntar R$ 80. Se você não junta, olha, se eu fosse você mulher, eu só namorava agora dessa conferência, fazia aliança. Eu só namoro se o rapaz já tiver no outro dia o valor da conferência. Você tem o valor da conferência? O meu e o seu. Pegue. Eu caso. Se você chegar para um filho de Deus, 6 meses depois, você tem o valor da conferência? Ele tem dinheiro. Irmã, isso é um demônio. Se você se juntar com ele, você vai pedir mola para 2. Te aparta disso, isso é fogo estranho. Cai fora, é furada. Sai que é laço. Olha, se tem uma coisa que é ruim na vida, é um homem preguiçoso. Olha aí. Meninas, vocês têm que orar por homens de Deus. E homens de Deus se preocupam em manter desde cedo uma mulher. E mulher não é barata. Olha aí. Pode ter certeza que quem falou está casado. E você pode ver que é aquela voz de desespero. Você está entendendo? E o que é que a gente diz? Amém. Casou agora, assuma, né? Mas vamos lá. Mulher é cara. Mulher é bicho que ninguém entende. Vocês estão percebendo minha barba? Pode falar, tem medão. Então, como é que ela está? Está preta. Ela era o quê? Um preto. Não me envelheça antes do tempo. Ficou ruim ou ficou legal? Quem ficou legal, diga amém. Quem não gostou, diga amém. Pronto. Presta atenção. A grande multidão disse amém. Mas sabe o que importa? Aquela ali, ó. Agora, olhe casados, se eu estou errado. Solteiros. Essa ali, já casei com ela, já estou casado. Há 24 anos. O que ela já mudou de cor de cabelo, já perdi as contas. Ela botou ruivo, loiro, volta para preto, volta para castanho. Bota a sobrancelha assim, ajeita, bota a unha diferente, bota a unha desse tamanho. Ela já chegou em casa Wolverine, fizer hoje. Aí bota a unha cotó, unha grande e tal. Bota vestido, bota tudo. Pergunta se ela me fala. Ela chega em casa assim, ó. E aí? E eu sou homem. Eu fico assim, que foi? Homem é assim. O santo homem de Deus é assim. Se o homem começar a observar, menino, que corta legal, essa tesoura foi número tal. Aí é um problema. Né? Aí ela fica assim, e aí? Eu falei, se você ficar parada, eu vou tentar ver alguma coisa. Aí ela para. Eu fiz, deixa eu chegar perto. Mais perto. Eu não sei o que ela fez. Aí falei, pintei o cabelo, cortei, muda a unha, faz tudo. Eu ajeitei aqui a barba. Eu quis, me dá um negócio, pinta aqui um pouquinho de preto. Cheguei em casa, meu irmão. Começou por Radassa. A Radassa na escola. Quando abri a porta do café, eu falei, o que é isso? O porteiro da escola olhou e fez, meu pai está ridículo. Eu peguei a Radassa, entre, botei no carro. Ela fez, eu vou chegar em casa, eu vou me trancar no quarto, eu não vou olhar para o senhor até o senhor botar a barba, que ela é branca. Eu digo, rapaz, tu cortou o cabelo de menor idade, eu sou teu pai. Não me interessa, pai, tá feio.
Mas o que importa é sua mãe. Quando eu abri a porta do carro, eu falei, que é isso, João? Eu fiz, para você, para mim mesmo não, volte e deixe do jeito que era antes. Eu falei, mas você não corta cabelo, não faz o que você quiser, e eu não me meto. Não interessa, você não, eu quero a barba branca com branco. O que é que eu vou fazer? Preta com branco. E disse lá no rapaz que eu fiz, ó, todo mês eu estou aqui, vai ser um negócio top. Eu já estou pensando o que é que eu vou inventar, chegar lá, para dizer que eu não quero mais. Diga, preocupações do mundo. Amor ao dinheiro. Eu já falei preocupação, diga amor ao dinheiro. Diga comigo, falsa segurança e distrações. Amados, quem vem para a conferência, dê glória a Deus. Se você não vier, você é a pessoa mais distraída desse mundo e Deus vai lhe pegar. Porque eu estou falando sobre a distração. Aí tem gente, está distraído por quê? Não tenho dinheiro, trabalhei muito no final de semana, eu estou estressado. Quem vem para cá, o que vai ter aqui, não é só festinha não. O que vai ter aqui é coisa de Deus para a sua vida. Eu estou lhe dizendo que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, esses dias de conferência. Eu estou dizendo que você deve gerar uma expectativa. Uma unção está separada para nós. Uma unção, em nome de Jesus eu libero essa palavra. Uma unção está preparada para nós. Uma unção do Deus Todo-Poderoso vai derramar sobre a sua vida. Queridos, eu não sei como, se vai ser sexta, o dia, sábado ou domingo. Eu não sei se vai ser na segunda sessão do sábado ou na primeira. Eu sei que algo extraordinário vai acontecer com você esses dias aqui. Hoje falando do segundo maior inimigo, pode aplaudir o Senhor. Eu quero que você gere expectativas. O jejum começa amanhã, Raquel? O jejum começa amanhã? De amanhã começa? Amanhã, até a conferência, a gente vai estar jejuando. E a apóstola vai fazer uma vigília online. Vai entrar todo mundo e a gente vai profetizar, vai clamar. Amados, o que aconteceu nos Estados Unidos naquela faculdade, pode acontecer aqui ou não. Vai acontecer na sua vida. Eu acho que você não recebeu, vai acontecer na sua vida. Eu acho que você não recebeu, vai acontecer na sua vida. Algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Hoje eu quero falar sobre o segundo maior inimigo. A Bíblia define carne, pelo menos em 3 formas. Olha que coisa interessante. Quem é inteligente aqui, diga glória a Deus. Quando eu fui falar de santidade, teve gente que entrou no meu privado e disse, apóstolo, aí como é prostituição, não sei o quê. A gente só entende que a falta da santidade, ou os laços que o diabo nos coloca, sempre está ligado à questão sexual. Eu te mostrei que o mundo, não que não seja, não que a prostituição não seja, é sim. A fornicação, é sim. Apóstolo, o que é fornicação? Quem não sabe o que é fornicação, levanta a mão. Quem não sabe? Quem sabe o que é fornicação, levanta a mão. O que é fornicação? Pires. Muito bem. Fornicação é a pessoa que pratica sexo antes do casamento. Você pode praticar sexo em Bahamas, em Dubai. Ai, amor, eu nunca vi. Você pode fazer o que for. Antes do casamento é pecado. Se tem uma coisa que essa geração tem que resgatar é isso. Ai, você não sabe o anel que eu recebi de rubi, de 1 bilhão. Não interessa, joga essa porcaria fora. Você fez tudo certo antes do tempo. Você não tem bênção de Deus. Agora, se você não tiver dinheiro para ir para Bahamas, mas tem dinheiro aqui para essa lagoa que é aqui do lado da igreja, e o teu marido peça um jacaré, mas se está na bênção de Deus, está maravilhoso. Diga amém. Diga, é verdade. Mas não é isso que eu tratei. Quais foram as ciladas que eu tratei sobre o mundo? Distrações, amor, dinheiro, preocupações. Tudo isso afunda a vida de um santo. Então, olhe para mim. Primeira definição que eu quero falar. O apóstolo vai falar sobre carne, carnalidade. Primeira definição que eu quero te dar sobre carne. Primeiro, a carne física. Os seres humanos e os animais. Nós temos a carne. O que é a carne física? É a pele. Esses homens que estudam antropólogos, né? Estou certo? A profissão o quê? Ossos de pessoas que morreram. Qual é o nome?
Arqueólogo. Se você pega os arqueólogos, eles estudam o quê? Fósseis, etc. Eles começam a estudar. Dependendo da situação, eles vão mais a fundo. Então, existe essa profissão. Olha para mim. Os animais, eu estou falando da carne física. Quem gosta de um bom churrasco? Quem quer um churrasco depois dessa conferência? A gente vai fazer o churrasco. Você vai levar o seu pedaço, eu vou levar o meu pedaço. E eu vou dizer o pedaço que vai levar. Porque tem gente que vai levar pelanca. Afina os dentes e a carne não desce. Carne física. Diga, a Bíblia me aponta para o primeiro conceito. Diga, carne física. Segundo tipo de carne que a Bíblia fala. Olha para mim. Eu quero te empurrar a Bíblia aqui nesse negócio. Olha para mim. Segundo tipo de carne que a Bíblia fala. Sobre as descendências. Eu estava conversando no condomínio que eu moro. E Radassa fez aniversário. O Natan estava lá. Aí o rapaz que conhece o pastor Erickson, conversando comigo, cadê o Erickson? Não sei onde é que ele está. Por falar nele, esse garotinho aqui é o filho dele. Aí Natan estava assim, ele fez, meu Deus, é ele pequeno. Pronto, o que é isso? Que reação foi essa? O menino é tão parecido com o pai, que a carne testificou que ele é o filho. Que carne é essa que eu estou falando? A marca física. Você vê Gabriel na minha cara? Gabriel não é a cara da mãe? Pronto. A marca física. Sara não é minha cara? Não é não? Ah, cara, o corpo, lá é ele. Sara não é minha cara? A cor não é minha? São marcas físicas. Agora, existem também as marcas espirituais. Assim como a bênção de Deus está sobre a vida do Erickson, tudo que repousa sobre ele, sobre a sua esposa, repousa sobre o filho. E vai repousar sobre os netos. Por isso que a marca física está lá em Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar a vida dos teus filhos e Deus vai abençoar a vida da tua descendência. Quem recebe, um aplauso a Jesus. Pode dar um aplauso a Ele. O terceiro tipo de carne que a Bíblia fala, olha como é bom vir por breve. Você tem um sonho, você aprende conhecimento. O terceiro tipo de carne é quando o apóstolo Paulo fala sobre o casamento. A Bíblia diz que quando homem e mulher se unem, eles tornam-se o quê? Uma só? Repita, uma só? Uma só? A única forma que Deus vê dois se tornando um, quando o macho e a fêmea se unem. Fora essa ligação, não tem nenhuma outra forma de Deus entender como uma só carne. Eu estou falando agora do terceiro tipo de carne. Falei da carne da descendência, falei da carne física, e a Bíblia fala sobre a carne conjugal. O Vitor é casado com o Ingrid, mas eles eram namorados. Enquanto namorados e noivos, eles eram dois. Agora, eles se tornaram um. O que isso implica? Olhe para mim, biblicamente, nós, para nos tornarmos um, nós dependemos do Espírito Santo. Por isso que você, que é um com uma pessoa, jamais você deve ter nenhum outro tipo de envolvimento com ninguém, porque a bênção de Deus sobre o casal para no casal. Aí vamos lá, não estou falando de carne física, porque Deus abomina o divórcio e porque Deus abomina o suicídio. O divórcio, ele destrói a bênção que Deus construiu a partir do físico. A bênção que está sobre João e Raquel, sobre Jackson e Josi, sobre Edson e Bianca, Eduardo e Júlia, hoje Vitor e Ingrid, Gabriel e Alícia, essa bênção física, ela só existe porque Deus viu a união dos dois, e ali Deus derramou uma unção. A unção desceu sobre espírito, alma e corpo. Quando acontece o divórcio, rompe as questões físicas, e a bênção se esvazia. O suicídio destrói a vida, a carne física. Quando uma pessoa tira sua própria vida, ela destruiu a carne que Deus fez.
a pessoa não tem mais vida. Ela desapareceu da terra. Por isso que Deus é completamente contrário ao suicídio e ao divórcio. Então essa palavra caberia muito bem para os casais, por exemplo, agora. Qualquer pessoa, não importa o nível de tristeza que você possa estar passando, você precisa procurar alguém, porque essa tristeza pode afetar a tua carne física. Essa tristeza pode te levar para uma depressão. Essa tristeza pode levar alguém para a morte. Essa tristeza pode levar alguém para o suicídio. E destrói a ideia física do que Deus fez. Se Deus não gostasse da carne, Ele não nos teria feito fisicamente. Nós seríamos uns fantasminhas no culto. Pronto, o culto, o som seria assim, o louvor. Tudo fantasminha. Mas Deus nos fez carne. Então Deus tem o prazer dessa carne que eu estou pregando. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa importante sobre a carne física. Se o marido e a mulher, quando casam, tornam-se uma só pessoa, então deixa eu te falar, porque Deus não abençoa o sexo antes do casamento? Porque não tem como Deus abençoar. Mas apóstolo, ele é o homem da minha vida. Apóstolo, ele é a mulher da minha vida. Mas não há santificação nesse ato. Segundo lugar, olhem para mim. Se uma mulher e se um rapaz não soube esperar, não soube ter calma, não soube ter paciência no tempo do namoro e noivado, evitando a relação sexual, quem garante que esses dois vão sustentar os maiores problemas dentro de uma relação? Quem garante isso? Que eles vão sustentar até o fim. Então, essa prova da espera, além de provar o respeito, além de mostrar o quanto você ama, o quanto você obedece, 1 Coríntios 13 diz que o amor não é inconveniente. E o que é ser inconveniente? É você meter a mão naquilo que não é seu. Eu abro a bolsa onde tem um celular que não me pertence, eu tiro, eu estou sendo inconveniente. O que é que o ladrão é na sua vida quando rouba o celular, a bolsa, o carro? Ele foi inconveniente, ele entrou e levou o que não pertence. Apóstolo Paulo diz em Coríntios 13, o amor não é inconveniente, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Porque o adultério é inconveniente na relação. Porque o cara já tem a mulher dele, o que é que ele vai cantar a mulher do outro? E quando a mulher dele sabe que ele cantou a do outro, como é que a mulher vai se comportar? Você destrói a vida de uma mulher. O que é que o marido sente quando a mulher está chavecando, tirando onda com um cara lá fora que não é o homem dele? O que é que esse homem se sente? Como ele se sente? Por isso que Provérbios diz que o adultério é o caminho da morte. Provérbios, a Bíblia diz que quem adultera está no caminho da morte. Então o adultério é tão inconveniente a esse nível. Então nós temos que respeitar o princípio da palavra. Tem gente que diz, mas a minha carne é fraca. A sua carne não é fraca, pelo contrário, ela é forte, quem fez foi Deus. O que é fraco são os nossos argumentos. É a falta do princípio. Olha para mim, queridos, uma vida sem regra, uma vida sem princípios, uma vida sem lei, uma vida sem ordem, é uma cidade sem muros. Se não existem princípios, se não existem regras, se não existe lei, o homem se perde. Essa história que quem manda na minha vida sou eu, não entra nessa furada. Observe que os comportamentos, as atitudes que muitos tomam, contrário à Bíblia, só se dá mal no final. Na maioria das vezes são pessoas erradas, na maioria das vezes pegam doenças, na maioria das vezes não dá certo e fica provando do lado do outro. Aquele rapaz Tiago Brunet disse um pensamento que eu achei muito interessante. Ele chegou para um ateu e disse assim, você crê na Bíblia? Ele fez, jamais. Mas ele perguntou para o ateu, me diga uma coisa, adultério é errado? Ele fez, claro. Mentir é errado? Claro. Roubar é certo ou errado? O ateu, é errado. Ele fez, onde você aprendeu isso? O único livro que ensina que adultério é errado, que roubar é errado, que matar é errado é a Bíblia. Você lê a Bíblia? Não, não leio.
E como é que você concorda com a Bíblia? Você concordou. A Bíblia discorda. E você discordou, você concordou com a Bíblia, mesmo não lendo. Tiago Brunet disse uma coisa interessante para o ateu. Todo ser humano, Deus colocou nele o princípio eterno, o princípio da palavra. Essas pessoas que praticam adultério, que fornicam, que matam, que roubam, eles não têm freios, eles fazem. Mas quando a cabeça vai para o travesseiro, eles têm consciência daquilo que eles estão fazendo. Está errado. Quando nos casamos, é diferente. Quando praticamos o que você sabe que eu estou falando, nós sentimos paz, alegria. É a junção. É Deus dizendo sim ou amém naquilo tudo. E não é só isso que eu estou falando. Quem leva a vida a sério, em qualquer área da sua vida. Quem está conseguindo aqui orar antes de fazer refeições? Quem está conseguindo? Hoje eu sentei com 2 discípulos. Nós almoçamos juntos aqui na igreja. Para concluir, para correr aqui, almoçamos juntos. Quando eles pegaram no garfo, eu olhei para os 2. Vocês não vão orar? Não, apóstolo, eu já orei. Fechei os olhos aqui, em silêncio, eu não ouviu. Tá bom, orou? Então pode comer. Na minha frente, precisa orar para comer. Apóstolo, por quê? Bíblia, princípio. Quer comás, quer bebás, fazer qualquer outra coisa, faça em nome do Senhor. Por que Paulo botou comer e beber? Porque são as coisas mais simples dessa vida, comer e beber. Se uma pessoa que faz o mais simples não depende de Deus, tu vai depender daquilo que é mais difícil? Ai, apóstolo, eu tenho vergonha, está no mega, fechar os olhos e orar. Primeiro, não feche os olhos, você está em lugar público. Também não seja burro. Pai, em nome de Jesus, obrigado, dizer que o Nabu já assumiu tudo. Celular, carteira, tudo. Porque tem gente que adora Deus, tem gente que adora pegar o que é dos outros. Então você está no lugar público, Pai, em nome de Jesus, obrigado, e tal, coma. E cuidar também com o irmãozinho que você sente. Você vai fechar o olho e ele troca o pedaço maior pelo menor. Você está orando e fala, obrigado, Senhor Deus, Todo-Poderoso, e volta. Você está em um lugar público, ore com decência. Você vai chegar num restaurante chique, obrigado, meu Deus! Que é isso, é doido, é? Na sua casa você ora. E outra, uma oração simples, também não precisa chegar em casa. O apóstolo mandou ensinar, obrigado, meu Deus, pela comida, pela casa, pelo pai, pela mãe, pela galinha, porque vai dar fome, vai esfriar a comida. Então você dedica ali aquele tempo a Deus. Diga amém. Diga, por isso que Deus condena. Vamos falar? Por isso que Deus condena. Tudo, diga tudo, que prejudica a carne física, Deus ele condena. Hebreus capítulo 10, verso 25, se puder botar. Hebreus capítulo 10, verso 25, eu quero correr. Eu quero que você aprenda aqui algo. Hebreus 10, 25. Agora, olha aqui que interessante. Já está ali Hebreus 10, 25? Olha aqui para mim. Olha aqui. Eu queria fundo com você sobre carne. Por isso que Deus não abençoa consulta aos mortos, comunicação extrasensorial e tudo fora da carne. São práticas condenadas pela palavra. Quando o homem quiser ter comunhão com alguém, ele vai ter com o seu semelhante em vida. Oi. Não existe esse negócio de alguém querer comunhão com quem já morreu. Quem já morreu, morreu, não volta. Mas eu conheço alguém que não existe, isso não é bíblico, isso é mentira. Isso não existe. A partir do momento em que morremos, ou que alguém que morreu, não tem caminho de volta. Por isso que Deus não abençoa. Essa frase bonita que eu coloquei aqui, relação, como foi que eu coloquei aqui? É muito interessante aqui. Eu botei, extrasensorial. O que é isso? É maconha. A pessoa fuma uma droga, e a moda agora é fumar pendrive. Não é nem mais maconha, a modinha agora é coque no cabelo, pai de pet e fumar pendrive. A turma fuma pendrive e olha ele aí. Ele quem? Isso é pendrive, está fumando pendrive.
Tem gente que acredita no ET de Varginha. Tem gente que acredita que falou com os mortos. A Bíblia está dizendo que se você não tiver relacionamento com o próximo, a carne física, isso não é verdadeiro. Apóstolo Paulo fala sobre, olha aqui para mim, olha aqui, vamos ler aqui por favor. Acompanhe, amados, não adianta você entrar na igreja e não ter o conhecimento da palavra. Olha aqui por favor, a palavra diz, não deixemos de congregar-nos. Não o quê? Pessoal aqui do sofá, todo mundo aqui, ó. Leia aqui, ó, comigo, por favor. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então tem gente que falta culto, não tem? Aqui, eu lhe peguei aqui, ó. Será que, amados, vai ter o juízo final? Quem crê que vai ter o juízo final? Vai ser um telão maior do que esse. E vai ser de um por um. Olha aqui. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia do Senhor se aproxima. Sabe o que é que o autor de Hebreus está dizendo? Se você perceber que na sua célula, pastor do Brave, pastor dos casais, do Kids, não importa, vê que tem gente faltando culto demais, você tem que ir na pessoa. A pessoa não gostou, não interessa. O que tem que fazer é obedecer a palavra. Porque está faltando culto. Aí a gente obviamente percebe. Saúde, desemprego, emprego demais, que está errado. E às vezes você começa a perceber que é desculpinha. É o vício. É o mau hábito. É o costume que virou de falta culto. É o religioso tampa. Esse é ótimo para ser religioso. Falta culto. Hebreus está dizendo não falte culto. Agora por quê? A comunhão deve ser plena. Eu não tenho nada contra quem está online. É tanto que a igreja é online. O Covid foi embora, mas a igreja foi consolidada no online. Diga amém. Mas tem gente que faz do online Netflix. Aí virou Caminho Flix, Brave Flix, onde as pessoas se sentem mais acomodadas na sua zona de conforto, na sua preguiça, para não vir para o culto e fica online. Não tenho nada contra online. Quem está me ouvindo online, se não deu para você vir, você tem a bênção de estar onde você está. Nós já consolidamos essa ideia. Mas a partir do momento em que eu torno a igreja virtual, a partir do momento em que eu torno a igreja online, somente online, podendo estar presente, é um problema. Quem tem hábito de estar faltando cultos, de estar faltando célula, é um problema. Porque se tratando da carne, quem está entendendo essa palavra, irmãos? Quem está entendendo essa palavra? Está fazendo sentido para você? Se tratando da carne, e Deus está falando da questão física, a comunhão que Deus pede tanto na Bíblia, que Jesus morreu por essa bendita e abençoada comunhão, ela não consegue se cumprir na sua ausência. Na sua ausência, você não gera comunhão com ninguém. Na sua ausência, você compromete a minha comunhão. Talvez Deus iria te usar no culto para me abençoar. Mas o fato de você faltar, você está dizendo para Deus que essa comunhão plena, ela não importa tanto para você, como ela é importante para a Bíblia. Amados, eu tenho que romper com os meus maus costumes, eu tenho que romper com os meus maus hábitos, eu tenho que romper com a minha religiosidade. Por quê? Porque o que importa é o que Deus pensa, o que importa é o que Deus quer, o que importa é o que tem que ser feito. E Deus quer de nós a nossa plena comunhão. E a plena comunhão envolve o corpo, que é a carne, envolve o espírito. A comunhão bíblica, ela vê o outro. A comunhão bíblica, ela toca no outro. A comunhão bíblica, ela ouve o outro. A comunhão bíblica, ela fala. A comunhão bíblica me faz sentir. Quando Deus disse a Moisés, prepare uma tenda para mim. Eu não quero mais habitar no Sinai e o povo lá embaixo. Eu quero descer, Moisés. Todo esse povo já tem tendas. E as tendas eram de cor cinzas. Todas as tendas tinham cor cinza.
E Deus mandava botar de um jeito organizado. Não era tenda em qualquer lugar. Tinha que ser uma espécie de um quadrado. Porque Deus já estava preparando algo lá na frente, a surpresa. Qual? Prepare uma tenda para mim, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Ele sai do Sinai, de um lugar tão alto, e ele monta uma tenda aqui embaixo, onde Moisés acessava a tenda, e todo mundo já não via mais assim, todo mundo agora via aqui. Isso prova que Deus, desde o Antigo Testamento, é um Deus de relacionamentos. Isso prova que quando chega o Novo Testamento, Ele envia Jesus para resolver um problema que Adão não resolveu. Adão quebrou a comunhão. Adão rompeu com a comunhão. Eva romperam, eles desprezaram aquilo que Deus fez. Deus não desistiu de nós, envia Jesus. Jesus não ficou em lugar alto, Ele habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Ele habitou entre nós e em nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então, para você que vive faltando culto e acha que você está em comunhão, deixa eu dar uma notícia hoje: você não está em comunhão, você está fora da comunhão. E se Jesus viesse hoje, graças a Deus Ele não vem. Por misericórdia, a vida daqueles que vivem faltando culto não sobe. Porque o Cristo que veio, olha para mim, o Cristo que veio, Ele sentou conosco. A mulher do fluxo de sangue tocou nele. Toque, comunhão é toque. Aquele que não enxergava, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Aquele povo todo religioso, que não sabia a importância do que é comunhão para Jesus. Afasta, deixa de se preocupar, vai para lá, você só fica perturbando, Ele não vai te ouvir. Jesus ouviu, sabe por quê? Porque a carne, o físico daquele homem estava incompleto, faltava ele ver. Jesus poderia dizer: toque em mim, me abrace, sinta o meu cheiro, se dê por satisfeito. Não, Ele foi feito para a glória de Deus. E se Ele foi feito para a glória de Deus, Ele tem que ver a glória, como qualquer outro que enxerga vê a glória. Quem via Jesus via a glória. E aquele cego queria ver a glória, ele queria ver Jesus. Então Jesus entendeu: o teu desejo é de ter comunhão comigo, então por causa do teu desejo de comunhão, você vai me ver. Então Ele viu. Se você desejar a glória de Deus, se você desejar santificação, essa carne que te impede, Deus vai te ajudar, vai te capacitar, vai te ungir, para você avançar. E se você tem fome e sede de Deus, você vai ver a Deus, você vai sentir a Deus, você vai tocar em Deus, você vai andar com Deus, você vai dormir, você vai acordar com Deus. Essa é a comunhão. Por isso que Paulo está dizendo a importância do físico, a importância da carne. Ainda bem que Jesus não é carnal, né? Porque se Jesus fosse carnal, estava na ondinha desses homens agora usando cropped. Você já imaginou Jesus de cropped? Se Jesus estivesse usando cropped, aquela mulher do fluxo de sangue não era curada, porque não tinha orla para tocar. Está vendo? Não vende cropped. Tem que precisar tocar nas nossas orlas. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: essa palavra é minha. Atos capítulo 2, 46. Olha aqui para mim o que é comunhão. Escuta, Atos 2, 46. Em todo tempo, joga aí por favor rápido. Atos 2, 46. Eles estavam juntos o tempo todo. Eles tinham comunhão. Eles exaltavam a Deus o tempo todo junto. Diz a palavra, diariamente. O que é diariamente? Não ouvi, igreja, o que é diariamente? Caraca, velho, eu com 53 anos estou mais avivado que você com 20, com 15, com 30. Amados, o que é diariamente? Vocês querem uma palavra ungida ou um pregador novo? Não, me responda. Para avivar vocês, tem que ter alguém de fora? Para avivar sofá, para avivar na frente, atrás? Eu trago. Eu estou como Paulo. Eu quero que vocês cresçam, comigo ou semigo, como diz o irmão. Eu quero que vocês cresçam. Aviva esse negócio, irmão. A conferência já começou. O culto é todo dia. Mas tem que ser a conferência para ter o crachá, para ficar atento, pelo amor de Deus. Aviva essa obra, irmão. Mata essa carne aí, sai desse mundo.
Olha o que é que diz a palavra: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tinha alegria, tinha perseverança, era todos os dias. O avivamento era nas casas, era no templo, era em todo lugar. Essa igreja aqui queria o Espírito Santo, amava o Espírito Santo, tinha comunhão com o Espírito Santo, tinha comunhão com o próximo. Isso aqui é viva uma igreja. Está aqui os elementos ou os alimentos que levanta juventude, velho, novo, igreja, cidade e nações. Todo dia, perseverança, juntos no templo e partir o pão nas casas. Em casa eles tomavam as suas refeições. Tinha festa nas casas, simplicidade, e tinha o coração. Comunhão física, desejo único, declaração para o outro. Não vamos parar enquanto essa casa não explodir, enquanto essa casa não está cheia. O contrário mata uma juventude, mata uma igreja. Sem perseverança, sem alegria, só se move quando tem uma novidadezinha aqui. Que é isso, gente? Eu não sei se a identidade de vocês estão resolvida, a minha já está. Vai ser muito boa a conferência, melhor que a conferência é você aqui. Todo dia, toda sexta, todo domingo. Os campos estão brancos, Parnamirim precisa de salvação, Natal precisa de salvação, a tua casa precisa de salvação. A santificação é uma chamada. Olha que coisa tremenda, você vai sair daqui. Santificação não é ficar... Isso é um pensamento que as pessoas têm de santificação. O outro é aquelas beatas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rapaz, tem tanta menina bonita, arrumada, bem maquiada, que sai do mundo e vem para a igreja. Quando chega na igreja, viram uns bichos mais feios do mundo. Porque entende que a santificação tem a ver com estereótipo. O santo se veste bem. O santo se veste com decência. Mas o santo, ele tem uma beleza física. Como é que tu vai ganhar um cara? Eu não queria. Vai para lá. De assombração já tem um monte. Se ajeite. Se a santificação não é nada disso, o que é santificação? É uma chamada para maturidade e obediência. Eu posso ser santo de jeans, eu posso ser santo desse tênis aqui, eu posso ser santo com essa camisa, eu posso ser santo... Não interessa. Não é aqui, irmãos. É aqui. A chamada para santificação da carne. Eu quero vencer a carne. Você quer vencer a carne? Entre em uma decisão de obediência a Deus. Maturidade. A nossa natureza adâmica, ou seja, a queda de Adão ainda está em nós. Qual é o nosso problema, apóstolo? Autojustificação. Não tem um autopastoreio? Pastoreia a si mesmo? Autojustificação. A pessoa confessa o pecado e já dá desculpa do seu próprio pecado. O pecado cheira mal. Quem lembra do desodorante Avanço? Qual que a gente usa, Kel? Qual desodorante que a gente usa? Rexona. Quem lembra de Rexona? Nívea. Quem lembra? Eu sou da época do desodorante Avanço. Na televisão, um Avanço. Sabe por que falta santificação? Autojustificativa. Segundo, existe um desodorante
chamado desculpa. Você está fedendo no pecado. Aí você pega o desodorante de desculpa e deixa de feder instantaneamente. Mas no outro dia você está fedendo de novo. Aí no outro dia você fedendo de novo. É o desodorante desculpa. Eu uso Rexona. Você usa qual? Desculpa. Aí continua dificultando as coisas para mudança. O caráter revela o pecado. Bota aqui Gálatas para a gente encerrar. Estou pregando 1 hora. Bota aqui Gálatas. Por favor, bote Gálatas. Aliás, por favor, bote antes de Gálatas, por favor, bote Efésios 4, a partir do 10. Bota lá rapidinho. Santificação é caminhando para onde? Muito bem, Ramon. Para onde? Santificação é caminhando para onde? Olha aqui para mim, ó. A gente consegue. O negócio está sério entre vocês vão ter que se resolver. Eu vim aqui para pregar o evangelho. Mas eu estou 1 hora pregando, eu estou perguntando, a santificação é o quê? É um conversando com o outro, é um olhando no celular. Eu dei uma tapa aqui, todo mundo fez assim, ó. Vocês estão aqui, irmãos? Você está espírito, alma e corpo? Como é que você está aqui? Acorda, irmãos. Isso aqui é reflexo de muita coisa. Isso aqui é reflexo de muita coisa. Sempre vai ter mais cadeira do que pessoas? Sempre vai ter mais cadeira do que pessoas? Irmão, acorda aí, irmão. Pelo amor de Deus. Lê aqui comigo. Aquele que desceu é também o que mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Pulo 11. Pulo 11 rapidinho. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha a quantidade de liderança dentro da igreja. Com que finalidade? O 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoamento dos santos? Alguém pode me dizer? Levar os santos à santificação. E o que é aperfeiçoamento dos santos? Além de santificação, a obediência. Mas eu estou convencido que para encher esse negócio aqui, explodir isso aqui na sexta-feira, eu não preciso trazer fulano, ciclano, beltrano. Eu preciso orar para que Deus abra o seu coração e a palavra entre. Eu não me sinto mais obrigado de me vestir de Batman, de super-homem, de descer numa tirolesa aqui, para motivar você de qualquer jeito. Amados, não precisamos disso. Porque a Bíblia diz que o que precisamos é isso aqui, ó. Pastores e líderes avivados para levar o povo ao aperfeiçoamento, ou seja, para a santificação, ou seja, para a obediência dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pula, por favor, para o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É trabalhar todos os dias. O breve tem que ter toda sexta-feira, tem que ter célula toda semana. Temos que discipular para que tu chegue à imagem e semelhança de Cristo. E ele está dizendo mais acima, para que tenha, até que todos cheguem à unidade. A unidade bíblica é quando estamos juntos. Quem entendeu? Hoje eu falei com o Mateus. Cadê a bailarina, Laura? Hoje eu falei com o Mateus. Esses dias eu não tinha falado com ele. Mateus, estou com saudade, pelo amor de Deus. Estou chegando, está bem pertinho, apóstolo. Aí me fez surpresa. Ele quer fazer surpresa, é? Eu não posso estragar. Ele quer fazer surpresa para você? Já sabe o dia que ele volta. Daqui a pouco eu solto aqui e estrago tudo. Eu tenho essa mania. Chega quando? Pronto, ele chega amanhã, que ela falou. Já... Lascou. Vamos lá. Ele chega amanhã. Eu falei, Mateus, eu estou com saudade. Mateus ficou fora quantos dias? 2 semanas. Tudo bem. Por que ele está 2 semanas fora? Porque ele está a trabalho. É normal. Mas a ligação espiritual existe. E ele está em que lugar? Ele está em Tcheca. Tu está em Tcheco, bem aqui. Tem um bar bem aqui do Tcheco e tu não vem para a igreja. Esteja você em Tcheco, vem para cá. A comunhão é física. Quem entendeu o que eu falei? Quem entendeu o que eu estou pregando? Está aqui, é Bíblia. Há mais tempo que olha para isso aqui.
Gabriel, Alice, Erickson, Bianca, não se preocupe com outras coisas não. Foca o coração de vocês em Bíblia. Bota Bíblia, bota verdade, oração, intercessão. Vai mudar essa realidade. E nós vamos avançar cada vez mais. Eu já vim de um meio que era muito grito. E nada resolveu. Porque eu entendi que árvore não faz barulho. Por isso que ela dá tanto fruto. Eu entendi que falar demais, mudar demais prédio, mudar demais igreja, não resolve. O que resolve é trabalhar para Deus e com Deus. Olha aqui para mim, queridos. A estratégia de Satanás é de nos ocupar cada vez mais. Escute isso, a estratégia do diabo é de nos ocupar, fazer você entender que você deve fazer, trabalhar, trabalhar, trabalhar. O diabo bota isso na sua cabeça, aí você vai entender que você vai dar fruto. Você já percebeu que você é ser humano? Você não é uma obra humana. Você não é uma obra humana, você é ser humano. Satanás quer que você entenda que você fazendo vai ter resultado. Enquanto Deus te chama para ser e não para fazer. Seja um bom discípulo, seja um santo, seja fiel, seja alguém voltado para a palavra. Nós queremos mudar isso aqui, a gente fala muito, vamos lotar isso aqui. Amado, já chegou o nosso tempo, Deus já anunciou isso há muito tempo. Só que a liderança tem que se render, deixar de fazer e troca por ser, seja. Você é ser humano, você não é obra humana. Diga, eu recebo. Agora, olha o que é que diz Gálatas aqui. Vai lá para Gálatas 5, rapidinho, por favor. Gálatas 5. A gente está no esquentão, sim ou não? Você quer conferência de 30 minutos? Sim ou não? Então vamos lá. Gálatas 1. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Acorda. Olha aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo o jugo da escravidão. Quem era escravo, diga eu. Vou perguntar de novo, vai dar certo. Quem era escravo, diga eu. Quem está liberto, diga eu. Então, Paulo está dizendo, não volte mais o jugo que você era. Pulo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Pula. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, o que está obrigado a guardar toda a lei. Pode ir. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Olha aqui para mim, deixa no 5 aí, deixa no 5. Você precisa entender isso aqui. Essa igreja aqui foi liberta de quê? Da religiosidade. Esse povo, antes de conhecer Jesus, eles tinham a prática da circuncisão. Quem lembra que é circuncisão? Aí Paulo ensinou, eles disseram amém, aprendemos. Paulo viaja. Quando Paulo está viajando, ele recebe um WhatsApp. Mandam para ele, olha, a igreja que começou bem, que se libertou, entrou alguém, essa é a história, entrou alguém e começou a dizer que tinha que voltar à circuncisão. Era como se hoje entrasse aqui alguém e dissesse, olha, não acredite em Cristo como salvação. Acredite nos santos, acredite na macumba e qualquer coisa. E o povo começou a crer. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Por isso que Paulo está aqui mandando essa carta, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Paulo está defendendo a ideia de que a salvação é em Cristo, como ele ensinou antes. Só que essa igreja acreditou, depois voltou a acreditar. Vocês estão entendendo por que você precisa de Bíblia? Sim ou não? Esse lado aqui, vocês estão entendendo por que vocês precisam de Bíblia? Sim ou não? Esse lado aqui, vocês estão entendendo que precisa de Bíblia? Sim ou não? Porque hoje você pode crer numa coisa, amanhã você pode crer em outra. Eu já tive pessoas aqui que pregou o evangelho, hoje servem nas macumbas. Eu já tive pessoas aqui que creem em Deus, e hoje estão no mundo, são ateus, não creem em nada. Falta de raízes, falta de palavra. Eu não sou um pastor, que eu estou esquentando vocês aqui para ter uma novidadezinha aqui, não. Eu estou aqui para consolidar a Bíblia, que tem uma média de 100 e tantas pessoas. Mas se eu consolidar 100 e tantas pessoas, nós podemos partir para 5.000. Apóstolo Pedro em Atos pregou para 120, que naquele dia se converteu 3.000. Era 3.120 pessoas. Diga amém. Pode pular o 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Pode pular o 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Vocês entenderam por que ele está falando agora? Pulo 8.
esta persuasão não vem daquele que vos chama. Está tendo pessoas infiltradas nessa igreja, fazendo a cabeça da igreja para pensar o contrário de Cristo. E Paulo agora está dizendo, volta ali, por favor, o 8. Esta persuasão, ou seja, alguém está te convencendo aí dentro, e não vem daquele que vos chama, quem te chama é Cristo. O 9. Aí tá, um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, muito conhecimento errado, vai trazer uma espécie de grandeza, mas não vai dar em nada. O 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Pode pular. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião a sede antes servos uns dos pelo comunhão. Você quer viver bem na igreja? Quer viver bem no mundo? Guardadinho, comunhão. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Comunhão. Pode pular. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha aqui para mim, queridos. Pode me procurar e você pode desabafar qualquer treta que esteja acontecendo que eu não estou sabendo. Procure Ex e Bianca, procure Gabriela Alicia, procure os líderes de célula. Mas olhe para mim, pelo amor de Deus, saia da fofoca. Fofoca, quem quer crescer o Brave? Quem quer que a igreja cresça? Meu irmão, não segura informação. Está tendo problema, chega para a gente. Porque por mais que a gente pregue sobre fofoca, sempre tem uma língua maldita soltando veneno. Qual o problema do fofoqueiro? Não sabe de nada e fala muito. Qual o problema do fofoqueiro? Só tem tempo para falar dos outros. E ainda tem um fofoqueiro espiritual. Aquele, olha, eu vou dizer aqui um negócio assim, para a gente orar. Digo o que é? Porque fulana, fofoca. Irmão, vai falar da tua vida. Irmão, senta para falar de você. A tua vida tem muita coisa para consertar. Tem muito ajuste que precisa dar na tua vida, irmão. Minha irmã, fala da sua vida, procura o líder. Líder, sente aqui, eu quero falar de mim. Eu quero falar de mim. Não, eu fiquei sabendo, não quero saber dos outros. Eu quero saber de mim, de mim. Fala da sua vida. Dá um fim nesse negócio. Agora, por quê? Porque Paulo está dizendo, a gente vai se devorar, vai comer um ou outro, a gente vai se destruir. É o que o diabo quer. É o que Satanás quer. E não fica com esse pensamentozinho, é porque você não sabe, sai desse negócio. Preserva o corpo. Valoriza o rebanho. Esse ambiente espiritual é o que pode salvar a tua vida, é o que pode restaurar a tua vida, é o que pode prosperar a tua vida. Diga amém. Diga, eu recebo a unção da santificação. Diga, fofoca. Bota a mão nos ouvidos, diga, fofoca. Está blindado. Diga, língua curada. Acabou fofoca entre nós. Tu tem coragem agora de uma pessoa fofocar para você, você dizer um não para a pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Quando alguém for fofocar, por mais espiritual que chegue, olha, quero falar um negócio aqui, é para orar. Peraí, você vai falar de quem? Faça isso. A pessoa já vai se armar. Não, é só porque... Não, mas o que você vai falar vai me edificar? O que você vai falar, você já falou para a pessoa? Então vai falar para a pessoa. Então eu vou falar, fulano, vem cá, ele está falando aqui um negócio. Fala aqui, acabou. Resolve esse problema, tu nunca mais vai emprestar teu ouvido para fofoca. Teu ouvido não é pinico? Diga, eu recebo. O pinico não, receba a bênção. Pula. Digo, porém, andai no Espírito e jamais santificareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra... Está aqui a guerra, era para ter outra luta de novo. Contra a carne, porque são opostos entre si. Diga, dentro de mim, tem a carne, tem o pecado e tem a santificação. Quem mais o alimentar, vai ser o mais forte.
Tu tem um cachorrinho do mal, um cachorrinho do bem. Tu alimentou o cachorrinho do mal, o que é que ele vai fazer? Vai matar quem? Tu. O cachorrinho do mal e o cachorrinho do bem. Vai matar o cachorrinho do bem, vai matar tu. O cachorrinho do mal e o cachorrinho do bem. Se tu alimentar o mal, vai fazer o quê? Se tu alimentar o cachorrinho do bem, vai te proteger. Eu crio 2 cachorros, irmão, um come mais que o outro. Quando eu boto a ração, qualquer um lá em casa, esse aqui come mais, o menor come mais, que é o touradinho. Eu boto aqui a comida, ele come o dele e vai para o outro. Quando ele vai, rapaz, volta. Aí ele volta. Se eu deixar, ele come do outro. 2 bichinhos dentro de você. Saiba alimentar quem deve e mate o outro de fome. Diga amém. O pecado vai morrer de fome na tua direção. O pecado vai morrer de fome na tua direção. O pecado vai morrer de fome na tua direção. Dê um aplauso a Jesus. Pulo 18, por favor. Mas se sois guiados pelo Espírito, o Espírito não está sobre a lei. Pula. Ora, as obras da carne são. Olha como tu tem coisa para resolver, irmãos. E eu. Prostituição, impureza, lascívia, vai direto. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Chega, eu vou espirrar. Vou espirrar depois. Olha. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões e facções. Meu irmão, é coisa demais. Ainda tem mais. Inveja, ninguém tem aqui. Caninha, glutonaria, que é uma coisa que virou piada. O crente acaba um culto ungido e diz, vamos para o rodízio, quem bota mais pizza. A pessoa se embriaga de comer, não é de beber, de comer. Está aqui, ó, glutonaria é pecado. As coisas semelhantes a estas, ainda tem outras, não coube ali. A respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha Paulo, que não vos herdarão no reino de Deus os que comem 17, ou os que tais coisas praticam. Quem pratica isso aqui vai para o céu? Eu não estou preocupado com conferência. Ela vai acontecer. O que eu quero é que o Evangelho entre no seu coração. Se o Evangelho entrar no seu coração, conferência é consequência. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Leve-se a sério. Inveja, bebedice, glutonaria, semelhantes a essas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Eu já conversei isso com meu filho. Ele menor. Eu já disse, Gabriel, pinta de preto, copia a igreja não sei de onde, viaja não sei para onde, aprenda a cantar o que tu quiser. Se tu vier para cá e não tiver o mover do Espírito, não funciona. Existe uma indignação dentro de mim. Eu ainda vou ver no Brave na igreja mais pessoas do que cadeiras. Amados, nós temos mais de 200 jovens. Isso aqui era para estar lotado de gente. Isso aqui não é coincidência, é porque Deus quer, é o conjuntinho da obra que lá em Atos eu te mostrei que funcionou, Gálatas que eu estou te mostrando. Se a gente se livrar, se cada um, quem está recebendo essa palavra? Se cada um se livrar dessas coisas, virar uma chave, está virando em você, uma chave está virando em você. Virou uma chave. Amado, sexta-feira que vem, isso aqui está explodindo de gente. Não tem mistério, é uma rendição ao Espírito Santo. Pula para o 22. Mas o fruto do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. Pode parar. Então você percebeu que tem gente que tem uma coisa e tem gente que tem outra. Qual o nome disso? Diga caráter. Diga caráter. Diga caráter. Diga, não é uma questão de não saber fazer. É de não querer fazer. É uma questão, queridos, de você começar a amar a Deus aqui nessa vida. É agora. A hora é essa. Até porque para entrar onde queremos, é necessário
e já saiamos daqui testificados e aprovados. O louvor pode vir. Eu te dei esse tempo de palavra. Quem entendeu a palavra? Quantos amaram a palavra? Está aqui, eu preguei 1h15. Eu quis pregar 1h15. E são 9h50. Eu quis dedicar, não é todo breve assim. Entre as portas de uma conferência. Eu preciso estimular vocês. Eu preciso fazer vocês entenderem a palavra. Eu preciso, olha para mim, gente. Eu não tenho poder para tirar a quantidade de mundo que está em você. Eu não tenho poder para tirar o nível de obras da carne que está em você. Eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer é apresentar o Evangelho. E você ouvir onde você está. A gente colocar agora uma adoração. E você falar, Senhor, eu me rendo. Quanto mais mundo tiver em nós, quanto mais carne tiver em nós, e o diabo, que é o terceiro inimigo, quanto mais esses três inimigos tomar conta de nós, menos de Cristo nós teremos. E quanto mais de Cristo você tiver, menos do mundo, menos da carne e menos do diabo você vai ter. Essa alegria que está em Atos, não é a alegria de uma piadinha que você vê no TikTok. Isso chama-se presença do Espírito Santo. O que falta em nós é a presença e o transbordar do Espírito. Você entende porque algumas igrejas, os jovens, você com 18, 20 anos, 21, muitos não querem saber de namoro, não querem nem saber de namoro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer saber de estudar e de ganhar vidas. Eu tenho uma pessoa aqui na igreja que eu não vou revelar, que eu não quero que ela morra. Eu não vou revelar, mas tem uma pessoa aqui, uma menina, apóstolo, se Jesus vier, antes que eu arrume um namorado, eu estou descansado em Deus. O que eu quero é estudar, e o que eu quero é crescer em Deus. A pessoa, a menina me falou, sou nova, mas eu já entendi que tem certo namoro que é um atraso de vida. E o namoro é uma cilada do diabo. Porque o cara nem casa, nem noiva, não tem dinheiro, passa meses de namoro, vai para anos e começa a ser inconveniente um com o outro. Um toca no outro no tempo errado e faz o que não deve. Aí fica com essa conversinha. Gostei de fulana porque fulana me leva para Deus. Está levando para o diabo. Gostei de fulano porque me leva para Deus. Está levando para o diabo, para o inferno. E não toma a decisão de romper. E a gente fica sexta após sexta, louvor após louvor. A gente fica e o mundo que está aí dentro. E a carne que está aí dentro. E o diabo que está reinando aí dentro. As obras da carne. Nós podemos dar fim a essas obras da carne. Nós podemos dar fim às obras da carne. E pode nascer aqui frutos do Espírito. Meu irmão, se uma igreja tem uma liderança que não entende isso, se tem uma liderança que não busca isso, a igreja não vai. E se tem uma liderança que quer, e a juventude fica olhando para o nada, meu irmão, olha para mim, o problema não é Parnamirim, não é Natal, não é o Nordeste, o problema é no coração. Nesse exato momento, nessa hora, nesse dia, tem igrejas que estão fervilhando de avivamento e de gente chegando, porque eles estão ouvindo o que vocês estão ouvindo. Vai assistir qualquer culto lá fora, sabe o que é que você vai encontrar? Pregação inferior a essa, mas a fome está tão grande. Quem não gosta de creme crack, como eu, não suporto creme crack. Quem não gosta de creme crack? Pronto, não gosta de creme crack. Mas eu já caí em situações de ter tanta fome, não tinha o que comer. O creme crack virou uma picanha para mim. Então tem gente que ouve até menos do que isso, mas a sede é tão grande que a vida está sendo transformada. Tem gente que sai dos cultos aqui, demorou pregação, demorou louvor, começou isso, está muito escuro, está muito claro, está muito frio, só queixa. Sabe por quê? O mundo, a carne e o diabo está saturando essas pessoas.
Se desfaz disso agora. Deixa Deus te possuir diariamente.